Vamos ler um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 8. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 espíritos, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, reunidos de uma forma diferente, como assim aprouve a vontade de Deus, a fim de que busquemos, Senhor, o entendimento das Tuas palavras, o entendimento do Teu amor. E assim, Senhor, queremos ainda pedir que nos inspires no entendimento, nos alargues a consciência, no entendimento destes ensinos, Senhor, que falam sobre a sanidade espiritual. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Eu não prestei atenção na hora, eu fiz oração antes das 10. Aí, de maneira que eu vou ainda, antes de iniciar a exposição, eu vou esperar uns minutinhos. Vou tentar ver se eu coloco uma música. Ver se eu coloco uma música em outro dispositivo. Cuidar da casa das crianças não me tira do ar, mas dor de cabeça. Ó Jesus, amigo eterno, és o nosso Salvador. Nós precisamos de ti. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de ti. Fica conosco.
Bom, são 10 horas. No meu relógio são 10 horas. Então vamos iniciar, né? O nosso estudo dessa manhã. E nós vamos usar, só falta uma coisinha, com licença, vou pegar aqui para buscar aqui, peraí. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos usar o Evangelho de Lucas como a motivação. A motivação vai ser essa história, né, que Jesus contou. Lucas 12. Bom, é a história do rico insensato. Lucas 12, 16. Eu peço quem está com o microfone aberto para fechar o microfone, por favor. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produzia muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que vou fazer. Vou demolir os meus celeiros e construir maiores. E lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Então aqui nós vamos utilizar alguns elementos para entendermos a questão da insensatez. Ainda tem pessoas com o microfone ligado. Eu peço a quem está no Zoom para desligar o microfone, que atrapalha a transmissão. Então nós vamos primeiro ver algumas correlações da palavra insensatez, que é uma forma de loucura. Então aqui, nessa primeira acepção, a insensatez está ligada à insanidade, alienação, loucura, inconsequência, precipitação. Toda pessoa que age rápido demais também é insensata. É uma forma de loucura também nós deixarmos o nosso cérebro naquela hiperatividade e acabar cometendo equívocos
isso é uma responsabilidade nossa também, né? Então aqui está a primeira acepção da insensatez. Temos também desatenção, descuido, desequilíbrio e imoderação. Desatenção é uma questão muito atual, né? As pessoas têm sido desatentas, não se ligam no que estão fazendo, não se conectam com o seu ambiente e, evidentemente, cometem erros, né? Aí entra o descuido, o desequilíbrio, quando nós deixamos a emoção vir à tona e atrapalhar a nossa comunicação, a nossa inter-relação. E moderação são as pessoas destemperadas, né? Muitas vezes assim nós nos guiamos pela imoderação. Tem também aqui uma outra acepção, que é inépcia, incompetência, leviandade, irreflexão, negligência e irracionalidade. A inépcia é falta do cuidado para fazer as coisas, né? Incompetência é muito sério, porque nós não podemos aceitar tarefas para as quais nós não somos aptos, não temos habilidade. Então, assim, aceitar uma determinada função, uma determinada ação, uma determinada atividade, nós precisamos primeiro saber se nós estamos habilitados. Se um juiz, por exemplo, da terra, ele determina que alguém faça alguma coisa, ele pergunta se a pessoa se considera apta a exercer aquela atividade, aquele ato, aquela perícia, aquela competência que ele determinou. Se a pessoa se considerar competente, evidentemente ele vai cobrar no final que a pessoa tenha feito algo com aquela competência, né? Leviandade. A leviandade é em tudo, é no falar, no fazer. As pessoas estão pouco ligando para o que vai acontecer, né? Espalham mais notícias. Uma leviandade que pode comprometer a vida de outras pessoas. Eu vejo hoje espíritas que espalham notícias falsas. Allan Kardec recomendou a cloroquina. Allan Kardec nunca recomendou cloroquina. O que aconteceu? Ele escreveu num artigo na Revista Espírita, citando sobre o uso do quinino, que já era utilizado desde o final do século XVIII, e quem descobriu o uso do quinino foi Hahnemann, o médico homeopata. Ele descobriu a Cinchona officinalis, né, do Peru, Cinchona peruana, que depois virou o quinino, que era usado para malária. Então teve um surto de malária nas Ilhas Maurício e foi utilizado o quinino para malária, que é a medicação para a qual ele é utilizado até hoje, né? Evidentemente depois surgiram outras evidências de que ele atuava nos casos de artrite reumatoide, é usado nos casos de artrite reumatoide também, apesar dos efeitos adversos muito graves. Muitas vezes a dor que a pessoa sente, o efeito colateral é menor do que o efeito da dor. São as situações para qual, mas ele nunca, Allan Kardec, faria profecia de que no século XXI essa medicação seria usada para outra epidemia. Isso não tem cabimento. Então as pessoas acabam espalhando isso e as pessoas que seguem os outros assim cegamente vão embora naquilo, podendo causar prejuízos graves, inclusive da vida humana, né? Então nós não devemos ouvir um negócio, pegar um negócio no Facebook, no WhatsApp e sair espalhando. Não façamos isso, porque isso é leviandade. E aí reflexão também, porque a pessoa não para. Deixa eu pegar a revista, vou ler. O que aconteceu? Onde é a Ilha Maurício?
O que aconteceu na Ilha Maurício nessa época? Foi surto de quê? O que tem a ver malária com Covid-19? Entendeu? Negligência, que são as pessoas que não se importam com os outros e abandonam, né? A negligência é uma forma de insensatez, porque toda pessoa que abandona alguém vulnerável, ela, até mesmo um animal, ela está sendo insensata, está iniciando um processo de loucura espiritual. E aí nós vamos ver que muitas vezes o que nós chamamos de loucura, que é insanidade física, é diferente da insanidade espiritual. Eu mais uma vez vou pedir para os que estiverem entrando no Zoom desligarem os seus microfones. Irracionalidade não precisa dizer que uma pessoa irracional que age completamente desfocado da situação, da realidade da qual ele vive, é louco. A pessoa tem que conhecer a realidade. Nós temos que conhecer a realidade do nosso mundo, é a realidade física, é a realidade material do nosso mundo, né? Então tem pessoas que dizem, no Brasil não tem racismo. Como não tem racismo? Isso é uma irracionalidade, é uma loucura falar isso. No Brasil tem racismo. As pessoas são preconceituosas por causa da cor da pele do outro. Isso é expresso na nossa vida. Quando nós desconfiamos de alguém, né, porque a pessoa é negra. Quando nós acusamos pela cor da pele, né? Isso aí é da vida natural do brasileiro. Tem gente que diz, não existe racismo, não existe a questão social. Não, a questão social existe, mas o racismo é grave e existe, e ele invade a nossa cognição, porque nós, sem querer, nós assumimos posturas racistas, homofóbicas. E Emmanuel, no livro de Sexo, ele fala com tanto cuidado e tanto carinho sobre os homoafetivos, né? Ele fala que são pessoas em minoria, mas não merecem menos amor de Deus por causa disso. E aí nós vamos citar um outro trecho em que Jesus diz essa frase, que é uma frase que todos os insanos por ambição têm que prestar atenção. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós vamos mais uma vez fazer uma comparação aqui, que no Evangelho diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo de Deus na terra. E o templo, na época dos judeus, ele era dividido em 3 partes. A área externa, onde todo mundo podia entrar, inclusive fazer aquela coisa, aqueles vendilhões que estavam na área externa do templo, mas era o templo. A área santa, onde as pessoas entravam e não podiam falar, tinha que ter um silêncio absoluto, porque ali era um lugar de respeito e oração. É o que a Pai sempre pediu, para que dentro do nosso templo da Escola de Jesus Cristo as pessoas não conversarem. Sentou ali, não converse. Isso era uma coisa assim que o Pai pedia muito respeito. Hoje a gente usa, pedir às pessoas por esses mecanismos para desligarem os microfones para poder não interferir. Mas mais ainda do que isso, é para ter o respeito, para a gente manter nessa comunidade virtual que nós criamos, manter o respeito. Então, essa segunda parte era essa parte do templo. E a terceira parte era o Santo dos Santos, onde só entravam os sacerdotes escolhidos uma vez por ano. E muitos passavam a vida inteira sem ser escolhidos. Era um tipo de um sorteio. Zacarias, pai de João Batista, na sua vida inteira, ele só teve essa oportunidade uma vez de entrar no Santo dos Santos. Ele já estava velho, nunca tinha entrado lá, e ele teve aquele privilégio de ser sorteado e ter entrado nessa área
restritíssima, que era o Santo dos Santos. Foi ali que ele viu Gabriel, que Gabriel disse a ele que ele ia ser pai, que Isabel ia ser mãe, e ele quis tirar satisfação com o anjo. Mas como é que nós vamos ter certeza disso? Ela já está estéril, já está na menopausa. E aí Gabriel disse que ele ficaria mudo até que essas coisas acontecessem, porque ele era Gabriel. Eu sou Gabriel, que assisto junto de Deus. Eu sou Gabriel. Então ele usou o poder dele, o direito dele de se apresentar como ministro de Deus. Ele era ministro de Deus. Nós não somos ministros de Deus. Tem gente que na oração diz o que Deus deve fazer. Eu peço muito a Deus para me levar desse mundo. Nós não podemos aconselhar a Deus. Ninguém pode pedir a Deus para levar a gente desse mundo. Que oração estúpida, inconsequência, loucura espiritual. Nós não podemos ser inconsequentes e dar ordem a Deus ou fazer pedido a Deus de coisas inconsequentes. Deus que sabe o dia que cada um vai, não é nós que temos que dizer. Nós não somos ministros de Deus. Gabriel era. Eu sou Gabriel, que assisto junto de Deus. Então, assim, o que é alma? Alma em latim é anima. Anima também é uma maneira da gente se referir a energia vital ou elan vital de Bergson, ou juízo. O juízo do ser humano está na alma. Ponderação, bom senso, intimidade, mente. Mente também é alma, porque é o nosso corpo mental é o perispírito. Então, quando na Bíblia se fala em alma, ali também é o perispírito. Então é a parte santa, é a parte que está no meio. Então essa parte aí nós perdemos por quê? Porque nós lesamos o perispírito quando nós estamos com a inconsequência do espírito. A inconsequência do espírito, a loucura do espírito, lesa a alma. Então perde a alma. Perder uma forma de lesar. E aí, como tudo isso é muito difícil, eu fiz uma enquete ontem, enviei por vários grupos, continuei recebendo respostas, até mais tarde eu já havia enviado aqui. Mas eu consultei e não estava muito diferente do que está apresentado aqui, não. Enquete não é pesquisa, não é científico. Enquete é simplesmente feito com qualquer número de pessoas. Se for todas as pessoas maiores de 50 anos que respondeu a enquete, ela não tem valor científico nenhum. Mas se houve pessoas de várias faixas etárias, de vários níveis sociais, de vários níveis culturais, aí quando isso vai dando mais assim o perfil daquela comunidade, né? Então isso aqui não tem valor científico, é apenas uma amostragem. Então, a pergunta foi: as enfermidades são físicas ou espirituais? Então, as respostas eram físicas e espirituais, físicas e espirituais, ao que 87% respondeu que eram as enfermidades, as nossas doenças, elas são duplamente, elas têm duas naturezas, natureza física e espiritual. 9,4% disse que são unicamente espirituais. Um número que não ficou nem registrado diz que foi só físicas. Então isso aí de modo geral, enfermidades. E depois eu fui colocando o nome de várias enfermidades para ver qual é o pensamento em geral sobre isso. Ansiedade, que é o tema da hora. As pessoas com a pandemia, muitos se sentiram restritas ao seu ambiente doméstico, com menos liberdade, com menos possibilidade de fazer encontros familiares, sair para outras diversões, pode ir só em farmácia, supermercado, mas não pode fazer outras coisas que ele gostava de fazer, se encontrar com amigos, andar por um shopping center. E isso gera uma insatisfação, uma vibração interna que é chamada de ansiedade.
Então, a ansiedade é física ou espiritual? Então, nesse daqui, 31% acha que a ansiedade é espiritual. 18% acha que é física. E o resto, que é por volta de 50%, acha que é também. Então, sempre essa cor amarelo prevalece. As pessoas acham que as doenças são, ao mesmo tempo, física e espiritual. Esse daqui, por ser ansiedade, por ser uma coisa mental, uma parte achou que ela é mais espiritual do que as doenças em geral. Né? A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma doença física ou espiritual? Aí, 84% considera que é uma doença orgânica, puramente orgânica, que não tem nada de espiritual. Mas 9% acha que também tem um componente espiritual. E um número menor ainda acha que é espiritual, que é uma doença, é um castigo divino, que é uma visão distorcida, né? Que acha que as doenças são castigos de Deus, né? Então aqui a diferença para a ansiedade é que 31% acha que a ansiedade é espiritual e aqui 84% acha que uma lesão viral ela é física. Depressão também é uma coisa muito comum, as pessoas ficarem desanimadas, sem energia, sem esperança, sem coragem, vendo tudo pelo lado negativo, tendo uma expectativa ruim das coisas, né? Então, com vontade de ir embora, pedindo a Deus para mandar embora. Então, essa lesão é física ou espiritual? Aqui também, por ser mais uma coisa mental, foi considerado por 71% como física e espiritual. Né? E por 12,5% como espiritual, puramente espiritual, a semelhança da ansiedade, na qual 31% achava que era totalmente espiritual. Aqui 12,5% acha que é totalmente espiritual. E 15%, mais um pouco, 15%, acha que é totalmente orgânica, que não tem nenhum fator espiritual, que não é falta de Deus. Tem gente que fala que depressão é falta de Deus. Ah, você não tem fé, isso é falta de Deus. Então, justamente quem nunca teve, né? Evidente, quem nunca teve é ótimo apontar o dedo para os outros. E o câncer, também uma doença insidiosa que ataca devagarinho, depois que a pessoa descobre, muitas vezes já é tarde demais, já está em vários órgãos, quando descobre, às vezes a pessoa está com uma dor na perna, uma coisa assim, vai descobrir, é um tumor, aquele tumor é um câncer, já tem em vários lugares, está no pulmão, está no cérebro, e não sei mais onde, no fígado, já se espalhou, né? Às vezes a mulher está com uma desordem menstrual, vai ver, é um câncer de ovário. Então, assim, com metástase já, né? Ou seja, já se propagou, não adianta nem ficar fazendo radioterapia, porque não vai eliminar e já tem outros lugares inacessíveis ao rádio, tem que entrar na quimioterapia. Então, aqui ficou um empate entre físico e espiritual. E uma parte ainda de 12% acha que é só espiritual. Né? E a esquizofrenia, que é uma doença mental grave, né? Quando a pessoa perde a noção da realidade, tem delírios e alucinações, a pessoa crê, né, que existe um complô contra ela, ou então acredita que é muito rica, né, que é muito poderosa, né, e então fica com uma ideia totalmente distorcida da realidade e que pode levar a atitudes assim muito complicadas, né? Atitudes de agressão a outros, de destruição de bens, né? Nesse daqui, da mesma maneira,
predominou a visão de que é espiritual. 72% acha que é ambos física e espiritual, e 18% acha que é totalmente espiritual. Porque, por exemplo, se a pessoa está ouvindo voz, então naturalmente são os espíritos obsessores que ele está ouvindo, né? É uma conclusão que não faz parte da visão dos médicos, psiquiatras e espíritas, tá? A alucinação auditiva não é, na visão da psiquiatria espiritualista, não é voz de espírito, não. É um eco dentro do cérebro. E aqui então nós vamos estudar então a alma. O que é a alma? A alma, nesse conceito, Allan Kardec diz, a alma é o espírito encarnado. E o que o espírito encarnado tem? Tem o perispírito controlando um corpo. Então, espírito, perispírito, corpo. A alma vai ser então essa conotação desse perispírito, dessa mente, envolvendo e controlando o corpo. Então nós vamos ver que a doença espiritual... Por que a depressão e a esquizofrenia e a ansiedade, que foram as doenças que mais foram consideradas espirituais aqui na resposta, por que elas não são espirituais? Por que elas são tão orgânicas quanto o câncer e a AIDS? Porque é a lesão do corpo, da célula que faz isso. Existe uma célula doente, então é físico. O que tem de espiritual? As causas são espirituais, mas a lesão é orgânica, é física. Tanto a AIDS, como o câncer, como a hepatite, como o Covid, como a depressão, como a ansiedade, como a esquizofrenia. Todas são doenças biológicas. A parte psicológica dessas que está afetada é uma decorrência da lesão orgânica. Evidentemente que pode ter uma causa espiritual lá atrás, mas não, nós estamos falando do agora, de como ela se manifesta. E aí, eu queria dar uma explicação que todos hão de concordar comigo pela justeza dos exemplos. A maioria de nós aqui é espírita, mas eu creio que todos respeitam duas figuras católicas muito proeminentes na mídia e que têm muitos resultados promissores da fé que eles proclamam, que são o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello. Cada um no seu estilo, o Marcelo Rossi mais no estilo mais carismático, né? com muita música e uma manifestação carismática do Espírito Santo para as pessoas entrarem naquele processo emocionalmente de entrar em comunicação com a divindade. E Fábio de Mello mais pelo lado psicológico, falando sobre a questão, né, quem me roubou de mim, né, onde eu perdi minha identidade, né? Então, assim, ambos levam muita fé, né, nas suas diversas gradações, nas suas diversas manifestações, mas que transmitem muita fé ao grande público. E são pessoas importantes. Assim como Chico Xavier transmitiu muita fé e foi e ainda é importantíssimo na manutenção da nossa fé atual. O que houve com eles? Com esses dois mensageiros da espiritualidade? Os dois entraram em quadro depressivo e ansioso fóbico. E tem pessoas que diz que eles tiveram doença espiritual. Naturalmente não são católicos, né? São pessoas de outras crenças que aí começam a acusar os dois de não terem fé e de terem sido atacados por algum demônio. Aí vamos analisar se nós, com a nossa episteme, né, com a nossa modo de raciocinar espírita, nós vemos se uma pessoa sofre um processo obsessivo, se ele tem uma depressão, que ele começa
a entender as coisas mal, achar que ninguém gosta dele, que o mundo, que ele é um azarado, e então, isso aí é uma obsessão espiritual. Outro perturbou sua mente e começou a ter alucinações, teve que ir ao médico tomar um remédio muito forte para tirar as alucinações. Isso aí é espiritual, ele está ouvindo a voz dos espíritos, ele é médium. Né? Todo mundo é médium. E todo mundo é médium sim, mas eles acham que é um médium ostensivo e que tem um processo de subjugação. Pessoas que nunca participaram de uma reunião mediúnica, não têm experiência de entender a diferença de uma eclosão de uma humanidade e de uma subjugação, e acusa, porque isso não é diagnóstico, é acusação. Acusa os outros de estarem obsidiados. A ignorância rola solta no nosso meio, né? Pois bem, o que aconteceria se 2 ministros de Deus fossem assediados pelas trevas? O que aconteceria? Eles deixariam a sua luta espiritual, se entregariam e levariam para o despenhadeiro milhares de almas. Aí seria uma vitória das trevas, porque teria atacado na fonte a fé de muitas pessoas. E, consequentemente, teria uma vitória derrubando a fé de milhares de pessoas, às vezes de milhões. E o que aconteceu com esses 2? Nenhum dos 2 abandonou a luta espiritual. Os 2 continuaram. Obrigado, meu filho. Os 2 continuaram sua luta espiritual. Os 2 mantiveram acesa a chama da sua fé, buscaram as formas de tratamento psicoterápico, farmacológico. Isso é o direito de cada um. Eu mesmo, como psiquiatra, reconheço que remédio não cura todo mundo. Muitas vezes é melhor a pessoa fazer um acompanhamento psicológico, debulhando aquelas angústias, transformando a dor em palavra. A palavração, a verbalização é um processo de cura. É um processo, não a pessoa falar de uma forma descontrolada, saindo xingando todo mundo, gritando, eu tenho que falar para não explodir. É uma bobagem. Não tem que falar para não explodir, não. A pessoa tem que verbalizar com um profissional. Não é sair fazendo falta de educação com todo mundo, gritando com todo mundo, dizer, meu médico disse que eu tenho que falar tudo que eu penso para eu ficar, senão eu que vou morrer. Não tem nada disso, isso é uma besteira. A pessoa tem que verbalizar com um profissional para ele poder entender e ajudar a tirar aquelas dores, aqueles lutos, aquelas angústias existenciais, aqueles vazios existenciais dentro do coração da pessoa. Pois bem, os 2 continuaram na sua luta pela sua recuperação e nunca perderam a fé. E os seus rebanhos não perderam a fé por causa da doença deles. Então, se fosse um ataque espiritual, seria um ataque espiritual inócuo. Que inteligência perversa é essa do outro lado, que atacaria 2 baluartes da fé sem conseguir nem a deles, nem a de ninguém, o seguidor deles. Que ataque espiritual é esse? Tanto que nós dizemos que essa situação, essa ansiedade, essa fobia, essa depressão foi uma doença orgânica, que evidentemente tem causas pretéritas que são espirituais, mas a doença foi orgânica. Então, o que é doença espiritual? Qual doença que é doença da alma? Que doença é essa? Então nós vamos ver os efeitos da defecção, ou seja, da lesão anímica da alma que está no perispírito. Os efeitos são no afeto, no entendimento, produzindo egocentrismo, próprios ao desejo e agressividade. Então são cinco temas
que estão relacionados com a doença da alma. Vamos ver um a um. Lesão no afeto. O que a lesão no afeto leva? A um déficit do sentimento. Uma pessoa que está com embotamento afetivo não sente. Não sente. Né? Como tem a parábola do juiz insensato. Eu não ligo para Deus. Nem dou a mínima para o sofrimento das pessoas. Não me diz nada. Mas só para essa senhora parar de me importunar, eu vou fazer justiça a ela. Então era uma pessoa insensível, sem nenhum afeto pelo próximo. Tem um déficit dentro da questão do pertencimento. Pertencimento é o que nos faz sentir uma sociedade. Nós somos elementos de um conjunto. Nós somos parte de um organismo. Então, quando nós perdemos o afeto, nós perdemos essa sensação de pertencimento e entramos numa perturbação cognitiva, nós estamos com o afeto perturbado. E o outro ainda, que é o déficit da conexão espiritual. Não ligo para Deus e nem para os homens. Mas só para essa viúva parar de me importunar, eu vou fazer justiça a ela. Então, essa lesão na conexão, essa perda de comunicação da internet e de Deus, é própria da lesão do afeto também. Do entendimento. Entendimento é a racionalidade, a razoabilidade. Vamos voltar de novo ao rico insensato, que ele fala com ele assim: ó alma, já tens muito por muitos anos. Então, alma, descansa, come, bebe, dorme. A alma não bebe, não come, não descansa e nem dorme. Nem tem dinheiro por muitos, nem poucos, nem ano nenhum, nem tempo nenhum. Porque a alma é simplesmente esse aspecto mental que está no corpo espiritual, que é o perispírito. Isso que nós chamamos de alma. As almas são os perispíritos puros, sem o corpo. E ali está a sede da mente. É ali que é algo além do cérebro, é extracerebral. Já existem experiências mostrando que pessoas que tiveram morte encefálica decretada com interrupção dos mecanismos de sobrevivência para a medicação da dopamina, para várias medicações noradrenalina, para vários. Mas, já parou tudo, o eletroencefalograma está uma linha reta, não tem atividade cerebral, vamos interromper os tratamentos, entrou num processo, num protocolo de morte cerebral, já avisa a família vê se vai doar córnea, se vai doar algum outro órgão, que às vezes quando é jovem, né, foi através de algum acidente, ou tiro, ou alguma outra coisa violenta, suicídio. Então a família vê se vai fazer a doação, concorda, não concorda, porque não há recuperação. Mas inesperadamente há um retorno à vida. São os casos que são chamados de ressuscitação. A pessoa ressuscita. É diferente da reanimação, que é simplesmente a reanimação com ventilação e massagem cardíaca e adrenalina, e a pessoa reanima e recupera a vida e a consciência. Nos casos de ressuscitação mais graves, houve uma morte clínica e a pessoa, inexplicavelmente, não tem ainda elementos para explicar como a pessoa voltou. Foi alguma coisa que ainda não foi estudada pela ciência. E nestes casos, em grande maioria, nesse período em que houve a interrupção da chamada vida orgânica e do funcionamento do cérebro, a memória desse período. E a pessoa relata experiências ocorridas nesse tempo. O que dá a entender
que existe uma memória extracerebral, fora do cérebro. E que existe vida fora dessa carne. Então foi a mente, foi esse cérebro, essa mente do perispírito, que é além do cérebro. Então, o déficit cognitivo provocado pela lesão do entendimento faz a pessoa acreditar que ela e a alma é a mesma coisa, confunde, né? E tem uma deficiência também da consciência do eu, a consciência de si mesmo. A pessoa acha que tudo é dela, que ela é dona de tudo, que tudo que faz é com ela, entendeu? Então a consciência autopsíquica está lesionada. Tem um déficit de consciência moral, a pessoa para de sentir. Como está ligado à perda do afeto também, né? Mas é pior do que a perda do afeto, porque aqui a pessoa pode ser cruel, né? Outra coisa também, nessa deficiência de consciência autopsíquica, é que a pessoa não percebe seu esfriamento. Se alguém disser para ela, você está frio, você não cuida mais da sua esposa, você não está ligando para os seus filhos, separação de esposa não é separação de filho, não. Você não tem ex-filho, não. Você está entrando na justiça para diminuir a pensão dos seus filhos. Então é esse homem, mal aconselhado por outros advogados, aconselhado pela companheira dele atual e aconselhado pelos amigos de farra dele, pelos maus companheiros, né? Ele esfria, ele tira o direito dos filhos. Tem uns que até pedem demissão de um emprego bom só para não dar o dinheiro da pensão dos filhos. Então ele não percebe. Ele diz, não estou nada disso, não. Eu gosto dos meus filhos, saio com eles, brinco com eles. Sai e brinca. Passeia. Mas prejudica a vida deles. As crianças não podem mais estudar no colégio que estudavam, não podem ter mais o conforto que tinham, né? Naturalmente tem alguém sugando de outro lado, né? E não tem consciência de que está sem sentimento, ele não percebe. Esse esfriamento, essa lesão no entendimento, não deixa ele ter essa consciência autopsíquica, ele não consegue registrar que ele está. É por isso que a maioria das pessoas não pode ter uma liberdade, deixa eu ver a hora, para determinar muitas coisas da sua vida, que elas não têm consciência, elas não têm autonomia. O egocentrismo, que é o terceiro, que está autocentrado, um é autocentrado, centrado em si mesmo, auto com U. E o outro é alto com L, um alto conceito de si mesmo. Tá? Uma alta autoestima. Tá? Não é alta estima, não. É alta autoestima. Tá? Uma alta com L, alto com U, estima. Ele considera-se o melhor, mas também quando ele está deprimido, ele acha que ele é o maior sofredor, que ninguém sofre mais do que ele, né? Mas sempre é ele o centro. O egocentrismo pode ser na fase boa ou na fase ruim, mas é egocentrismo. Ah, ninguém sofre mais do que eu. Ah, meu Deus, eu sofro muito. Ah, ele só sabe lamentar. Não pode, ninguém gosta de telefonar para a pessoa porque ele só fica lamentando. Aí acaba se isolando, porque ninguém aguenta, né? Uma pessoa lamurienta. O desejo, uma hipertrofia do desejo, né? O desejo, na visão de Paulo, é um excesso do apetite concupiscível. O apetite concupiscível, Paulo falou e depois São Tomás de Aquino explicou na Suma Teológica o que é essas potências da alma, né? Então esse apetite concupiscível é uma busca obstinada por um objeto, que é o objeto de desejo, né? Então esse apetite é anímico, é da alma, é do perispírito. Ele forma ciclos viciosos para obter uma recompensa rápida. Então aquilo ali, ele vira um caminho sem interrupção. E a própria pessoa não tem assim, habilidade, capacidade de romper o ciclo vicioso.
ele geralmente precisa de alguém de fora poder ajudar naquela desarmonia ali, para ele conseguir sair do ciclo do desejo, que também é a doença espiritual. Agressividade. A pessoa que tem a lesão no espírito, ela fica agressiva, porque o apetite também, outro apetite da alma, irascível. E o que é a diferença do irascível e do concupiscível? O concupiscível é a busca do objeto. A pessoa faz qualquer coisa para buscar o objeto. E no irascível é a busca para manter a posse e evitar a perda. Para manter a posse e evitar a perda, a pessoa faz qualquer coisa. Então as pessoas hoje estão iradas, com ódio, porque elas têm medo de entrar um outro presidente e ter uma política distributiva. Então é um conluio antidistributivo que tomou conta da maioria dos brasileiros, né? E que ficou com uma defecção cognitiva, que acha que tudo isso que está acontecendo está certo, que dizer que não tem doença nenhuma, que pode todo mundo sair para a rua para trabalhar, para ganhar dinheiro, para produzir dinheiro, para o Estado arrecadar impostos para distribuir com os corruptos. Então isso aí é uma grande parte, até de espíritas acham que isso aí está certo. É dinheiro, gente, vamos embora, é dinheiro, é Deus Mamon. Vamos adorar Mamon. E aí, nesse apetite para manter e evitar a perda, a pessoa perde a consciência do eu, né? Não tem consciência assim. Então é um apetite animal do perispírito. Então essa é a doença espiritual, quando a pessoa perde o sentimento. Uma pessoa que tinha sentimento e deixou de ter sentimento. Ela tinha afeto, deixou de ter afeto. Ela tinha consciência da sua morbidade espiritual, da sua invalidez, da sua insignificância, da sua minusvalia espiritual. Agora não tem mais essa consciência. Só diz assim: cansei de fazer pelos outros, agora quero pensar em mim. E ainda cita o Evangelho: é amar o próximo a si mesmo, não pode amar o próximo e não amar a si mesmo. É uma estupidez. As pessoas que usam amar o próximo a si mesmo para dizer que o egoísmo é que está certo, são pessoas que estão usando essa falta de consciência, essa defecção da consciência autopsíquica para justificar o egoísmo, com as palavras de Jesus. Olha só, que crime. Então as doenças físicas e mentais são do corpo, pois não compromete nossa vontade, nem a nossa cognição, e nem a nossa afetividade, né? A pessoa deprimida, ela não perdeu o sentimento. Ela pode estar triste, mas ela vai ter sentimento. Ela pode estar sem força de conseguir ajudar, mas ela sofre pela dor dos outros. Ninguém diga que alguém com depressão tem doença espiritual. Nem diga que você não quer melhorar. Não façam essas acusações. Acusar um deprimido é crueldade. Dizer que está assim porque você quer, porque você não tem fé. Quem faz essas acusações é cruel. E está plantando para si. Porque quem semeia na carne colherá a corrupção. Prestem atenção. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Então a pessoa não pode ser cruel com a pessoa que está sofrendo. Jamais digam que alguém que está sofrendo é doente da alma. Isso é crueldade. Se a pessoa tem câncer, esquizofrenia, ansiedade, o que for, nós não podemos fazer os fariseus, porque o cego de nascença, quando foi curado, se apresentou aos fariseus e deu lição a eles, deu lição de moral a eles. E os fariseus, com a sua petulância, assim: quem é você que nasceu todo no pecado por causa da cegueira de nascença? Nasceu todo no pecado. É isso aí, ó. Dizer que a doença física é espiritual. E perguntaram a Jesus: quem pecou para ele nascer assim, ele ou seus pais? Jesus: nem ele e nem seus pais. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. É isso que nós espíritas erramos através da nossa estupidez acusacionista. Queremos acusar os outros através de palavras melosas, através de cientificismo chulo, através do mau entendimento e do mau emprego das palavras de Jesus. Acusamos os outros. É uma inconsequência, é uma loucura também. Acusar é uma forma de loucura, porque é o egocentrismo, é a vaidade, a petulância,
Hoje mesmo eu vi não sei se é juiz, se é desembargador, acusando o guarda que mandou colocar a máscara, que ele estava na via pública, numa praia. Ele não aceitou, usou o argumento que ele era isso, era aquilo, ligou para o secretário estadual de sei lá o quê, de justiça, de polícia, não sei, e disse que o guarda era um ignorante e um analfabeto. É isso aí. Quem é doente espiritual? Esse. Porque não tem sentimento, não compreende que o mundo é além dele, que ele tem que se proteger para proteger o próximo, que a esposa dele está em casa, às vezes a sogra dele está na casa dele, e ele vai levar a doença para casa. Ele não vê isso. E quais são as doenças da alma? Aquela velha dupla da qual nós ainda não nos despojamos, o orgulho e o egoísmo. Essa é a doença da alma. Não é AIDS, não é depressão, não é esquizofrenia. Essa é a doença da alma, o orgulho e o egoísmo. E as suas variantes, né? A prepotência, a insolência. O irmão mais velho, filho pai, quando foi insolente com o pai: eu estou aqui há tanto tempo e nunca mataste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Estou seguindo suas ordens sem nunca desobedecer uma ordem sua. Essa insolência é fruto do orgulho. A vaidade, a pessoa se apresentar, vai fazer uma palestra, bota sua foto distribuindo para o mundo todo. Ah, que bobagem, botar foto. Então, assim, o cuidado que nós temos que ter para nós não sermos pegos de surpresa por essas doenças espirituais, que elas atacam, elas são insidiosas também, elas atacam e a gente só percebe quando a gente já está muito grave. E o que o orgulho e o egoísmo produzem? A perda da capacidade de sentir, quando a gente vai ficando com essa autoestima elevada, a gente não consegue sentir. A perda da capacidade de entender o outro. Nós perdemos aquela coisa de entendimento. A gente vê uma pessoa chorando, não viu. Você viu a pessoa chorando? Não percebi, não. Você viu que ela estava triste? Não percebi, não. Acho ela horrorosa. Aquela roupa dela horrorosa. Se vestiu de um modo exuberante, com os seios à mostra, uma saia curta para a idade dela, coisa ridícula, um cabelo para cima horroroso. Mas você não viu que ela estava triste? Não vi isso, não. Eu vi uma pessoa desqualificada entrando aqui, toda pintada, cheia de brincos. Está triste nada. Se estivesse triste, não se pintava toda. Entendeu? A pessoa perde a capacidade de entender o outro. Só tem aquela visão externa. Não tem a visão do interior. Né? E perda da capacidade de sentir o outro. A pessoa não tem sentimento. Não consegue entrar na dor do próximo. Assim, mas você tem coragem de considerar que essas pessoas que perderam o emprego porque estão sem poder trabalhar e as suas famílias estão passando nesse... Você acha assim, é o jeito, senão o banco vai quebrar, senão o Estado vai quebrar. Ele vai fazer uma coisa, vai lá engraxar sapato, vender amendoim. A pessoa não tem capacidade de sentir o próximo. Ele quer salvaguardar o dele, né? A perda da capacidade de controlar o desejo, a pessoa não consegue controlar aquela ambição, aquela ganância, aquele egocentrismo. A perda da capacidade de controlar o instinto. A pessoa se animaliza. É essa que é a visão da doença espiritual. E a nossa única forma de nos libertarmos do risco da lesão do eu, lesão do princípio inteligente, que é o espírito, e lesão do perispírito, é nós estarmos atentos a
todas as pessoas que Manuel chama de professores diferentes que vão nos acusar. Quando alguém nos acusar, prestemos atenção, que é um professor diferente, e se nós nos revoltarmos com aquela acusação, nossa, aí Freud explica. Aí foi o nosso inconsciente que ribombou. Que a pessoa botou o dedo na ferida da nossa alma e nós pulamos. Bota o dedo na ferida, a pessoa pula. Nós pulamos. Que absurdo, eu sou tão bom, eu sou tão isso, eu tão aquilo. Eu tenho amigos negros, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Me acusar disso. É isso. Então Freud explica, né, que Freud desnudou nossa alma. Com a descoberta do inconsciente, ele desnudou a alma. E é a alma mesmo, é o perispírito. Ele provou que as pessoas eram piores do que pensam que são. E encontrou um caminho, né, analítico, né, de tentar corrigir isso daí. Acertou algumas coisas, se equivocou em outras. Deus que vai julgar, não sou eu. E nem tem conhecimento profundo de psicanálise para julgar Freud. Nem estou querendo julgar Freud. Quero dizer o seguinte, que ele foi um missionário. Porque ele, na mesma ocasião, um pouquinho depois de Kardec, ele desnudou a alma humana. Mostrou como que nós somos hipócritas. A psicanálise mostra que a maioria de nós é hipócrita. Mas é isso. A ideia é essa. Vamos agradecer a Deus e usar o conselho de Manuel. Os professores diferentes. Os professores diferentes é que vão nos esclarecer quanto a essa necessidade de nós olhar, auscultarmos a nossa alma, fazer silêncio no nosso coração e ouvir Deus nos clamando, nos chamando para o nosso autoentendimento, para a nossa consciência autopsíquica. Que Ele nos abençoe. Vamos pedir a Ele para nos abençoar e nos ajudar a nos entendermos, fazer aquilo que estava escrito no templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E aquilo que Carlos Drummond de Andrade chamou a dangerosíssima viagem de si para dentro de si mesmo, para que nós pisássemos em nosso coração, sentíssemos a terra do nosso coração, para que nós pudéssemos compreender e aprender a divina arte de conviver. Carlos Drummond de Andrade. Então vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Senhor, por esses instantes de reflexão acerca da doença espiritual. Que possamos, Senhor, que jamais apontemos o dedo acusatório para ninguém por causa de problema de saúde nenhum que a pessoa tenha. Nem que reflitamos ou façamos comentários maliciosos e preconceituosos em família ou mesmo em grupo espiritual, estudando como se aquilo fosse um castigo divino, quando aí dessa forma nós estamos nos inculcando a culpa por estarmos sendo preconceituosos e maliciosos. Abre, Senhor, nosso coração. E mesmo quando os nossos professores diferentes nos despertarem da hipnose de que nós não temos aquele problema que nos é acusado, que nós saibamos ser humildes e auscultarmos o nosso coração para nos despertarmos dessa sonolência espiritual que nos toma conta em grande parte da humanidade aqui encarnada na Terra. Fica conosco, Senhor, e guarda-nos na Tua paz, hoje e sempre. Em nome de Deus, nossos espíritos benfeitores, nossos amigos espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã. Assim seja.